Pela graça de Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem da sua palavra. Se lembra que na mensagem anterior nós falamos sobre Jesus, o nosso exemplo, a pessoa que nasceu, viveu, morreu, mas saiu daqui com Deus e para Deus? Eu quero nesta mensagem trazer o exemplo de mais um personagem bíblico, o seu nome Estevão. Estevão foi o homem que nos deixou também um grande exemplo de quem nasceu, viveu, morreu, mas saiu daqui com Jesus. Eu gostaria de estar lendo alguns textos para provar essa veracidade da vida deste grande homem de Deus, Estevão. Mas, afinal de contas, quem era Estevão? A Bíblia registra no capítulo 7 de Atos, capítulo 6, melhor dizendo, a vida ministerial deste homem. O Estevão foi o primeiro diácono de uma lista de 7 que estava na igreja em Jerusalém. Ele foi escolhido, segundo a Bíblia Sagrada, para este ministério diaconal na igreja, e ele era o primeiro na lista de 7 homens. E a Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diz o capítulo 6, versículo 5 de Atos, assim: E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas Estevão era também uma testemunha viva do Evangelho, uma testemunha viva do Senhor Jesus. Diz os versos 10 e 15 do capítulo 6. Verso 10 diz assim: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. O povo que estava ali percebeu e testemunhou que este homem chamado Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e não resistiam à sabedoria com que ele falava. O verso 15 registra sobre este homem, Estevão, dizendo o seguinte: Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viam seu rosto como o rosto de um anjo. Era, sobretudo, um santo homem de Deus, cheio de graça, de sabedoria e do Espírito Santo. Ele pregava uma mensagem duríssima, e ele pregou naquela época uma mensagem muito dura, um pregador que não tinha compromisso com o pecado, mas tinha compromisso com a verdade de Deus para revelar ao coração do povo aquilo que Deus havia mandado que ele pregasse. Veja o que ele pregou no capítulo 7, versos 51 a 53. Ele dizia o seguinte: Homens de dura cerviz e incrédulos, ou seja, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenança dos justos e não a guardastes. Ele estava acusando o povo por causa do pecado de incredulidade, de traição, de dureza de coração, e eles haviam matado os profetas que o Senhor havia enviado para eles. Esta mensagem causou uma revolta, uma raiva muito grande no coração deles. Diz o capítulo 7 ainda de Atos, versos 54, que ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Isto mostra a raiva que eles ficaram de Estevão ao pregar a mensagem do Evangelho e, através do Evangelho, revelar o pecado deles. O verso 57
nos informa o seguinte: mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram contra Estevão ou contra ele. E o verso 58, a parte A do verso, diz que eles expulsaram Estevão da cidade e apedrejaram. Eles não apenas rangiam os dentes, não apenas se levantavam contra Estevão, não apenas rangiam os dentes de raiva, não apenas expulsaram, mas o apedrejaram. Portanto, Estevão foi o mártir entre tantos outros na sua época. Ele foi morto a pedrada, segundo o que nos diz o registro sagrado. Estevão morreu, mas saiu daqui com Jesus. Este é o grande exemplo que ele nos deixou. Olha o que diz o versículo 59 do capítulo 7. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Portanto, eis aqui mais um exemplo de alguém que nasceu, viveu, morreu, mas saiu daqui com Jesus. Para o salvo, não importa a maneira como ele vai morrer, importa que ele vai sair daqui com o Senhor Jesus. Foi o caso de Estevão, que deixou esse grande testemunho para todos nós. Meu querido, não saia daqui sem Jesus. Nós temos uma observação no versículo 58 que eu gostaria de estar tratando na próxima mensagem. O verso 58 nos traz uma informação precisa, dizendo o seguinte: e expulsaram-o da cidade e apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes ou suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Havia ali um homem chamado Saulo que comandava aquela turma, e a Bíblia diz que eles depuseram as roupas, as capas de Estevão aos pés daquele homem que comandava aquela turma. Afinal de contas, quem era Saulo? Estaremos falando sobre esse personagem, se Deus permitir, na próxima mensagem. Espero que as mensagens estejam te ajudando, te despertando a abrir um compromisso com o Senhor Jesus, a fim de que, quando chegar a sua hora, a minha hora, a nossa hora, nós saiamos daqui, desse corpo, saiamos deste mundo, do nosso habitat, mas saiamos com o Senhor Jesus. Portanto, meu conselho permanece, e o apelo de Deus ao seu coração, ao nosso coração: não saia daqui sem Jesus. Eu quero terminar orando. Pai querido, Pai de amor, agradecemos por Jesus ter vindo ao mundo para salvar os nossos pecados, mas não apenas salvar os nossos pecados, mas nos preparar para a entrada contigo ou com Ele na eternidade. Nós agradecemos por ter deixado conosco a Tua palavra e agradecemos pelos exemplos que temos, ó Deus, de pessoas que viveram, nasceram, viveram e morreram, mas partiram daqui com Jesus. Que seja este o nosso grande desejo, que assim estejamos preparados para o momento de deixarmos esse corpo, deixarmos este mundo. Fala ao coração das pessoas que me assistem. Abre os seus corações, a fim de que compreendam, ó Deus, a Tua palavra e a grande necessidade de voltarem-se para o Senhor. Abençoa as famílias, rogamos por aqueles que passam por momentos difíceis, atribulados, momentos de enfermidade ou outra necessidade qualquer nas suas vidas, que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Rogamos, ó Deus, que nos guarda de todo mal. Nós oramos com gratidão no coração, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agradeço, querido irmão e amigo, pela sua companhia. Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.